Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Europa. Obrigado a todos vocês que vieram aqui para esse momento. É um momento muito especial, pelo menos 5 vezes especial para mim, e depois eu vou explicar para vocês por que é um momento especial. E já agradeço, então, mais uma vez. Tem aqui amigos, Gianfranco, professor lá da FGV, pessoa super querida lá, tanto pelos professores, pelos alunos, enfim, se eu começar a nomear cada um dos nomes que eu vejo aqui, eu não vou fazer a apresentação. Então, sintam-se, de alguma maneira, prestigiados, tocados, e que o meu coração, minha alma esteja com vocês agora. Ainda que eu esteja aqui presencialmente, mas de forma online, né, virtual. Bem, então vou começar a compartilhar o que eu pensei. Como é um tema que é um tema complexo para a grande maioria das pessoas, eu procurei organizar, estruturar isso, é coisa de cabeça de professor, né? Colocar uma ordem nas coisas para que vocês possam ter uma noção sobre o assunto. Não serei muito técnico, é claro que aqui no grupo tem pessoas que têm um conhecimento técnico profundo, como o Dr. Jorge Príncipe, Dr. Hernani, doutora Silvia e vários outros, mas a intenção é que essa apresentação ela seja uma apresentação para quem é leigo no assunto e não para quem é especialista. Depois nós teremos um curso especificamente para quem é especialista, falando sobre o FM FACS 5, sobre as mudanças e tudo mais, bem? Só para administrar as expectativas. Bom, estou entendendo aqui que alguém está admitindo as pessoas. Então, vou me concentrar na apresentação. Então, esse é o lançamento mundial do FM FACS 5.0, hoje, dia 9 de outubro de 2023. É um dia 5 vezes especial, pelo menos para mim e para algumas pessoas aqui. Já antecipando e dizendo que o FM FACS 5.0 é uma criação do professor Freitas Magalhães, professor doutor Freitas Magalhães. Eu estou aqui apenas apresentando, porque me foi feito esse convite. Logo assim que o professor me convidou, eu não aceitei. Eu achava que não era justo eu apresentar um trabalho de uma vida inteira, de 35 anos de pesquisa científica. Mas ele me delegou essa missão e eu entendi que eu deveria fazer, ou seja, deveria seguir com essa missão. Então, aqui estou eu, aceitei a missão e vou apresentar para vocês o FM FACS 5.0. Bem, eu quero começar fazendo uma homenagem que é muito, muito importante, porque às vezes a gente esquece de quem não está no palco, né? E eu quero fazer uma homenagem à doutora Eugênia Freitas Magalhães, mãe do senhor professor Freitas Magalhães, que faleceu esse ano. Ela partiu para um outro plano, eu não sei que termo é o termo mais adequado, mas é o que me vem à mente, partiu para um outro plano, mas ela deixou as raízes dela plantadas aqui. E uma dessas raízes é o professor Freitas Magalhães, que alguns já conhecem, outros talvez ainda não, mas de qualquer forma eu vou ter o cuidado de apresentá-lo mais adequadamente a cada um de vocês. Esse desenho especial foi uma solicitação minha à equipe de Portugal. Por quê? A gente precisa entender que as raízes, né, são estruturas profundas, né? Uma árvore ela não nasce do nada. Às vezes a gente olha só vê os frutos ou só as flores e tudo mais, mas a árvore é algo mais profundo. E isso diz respeito aos nossos pais, né, aos nossos ancestrais, que são muito importantes para que hoje estejamos todos aqui. E às vezes nem sempre são figuras lembradas. Então, meu muito obrigado à doutora Eugênia Freitas Magalhães, onde quer que esteja. Eu tenho certeza que está num lugar muito bom, tudo que a senhora plantou e deixou para todos nós. Então, essa apresentação, eu dedico à doutora Eugênia, por tudo que ela fez e deixou como legado um filho, uma pessoa maravilhosa, um ser humano ímpar que eu vou ter a oportunidade de apresentar para vocês. Bem, avançando aqui, eu vou me apresentar brevemente, porque algumas pessoas me conhecem, outras não, enfim. Então, eu sou pós-doutorando em Neuropsicofisiologia das Emoções Sociais, na Universidade Fernando Pessoa, que fica no Porto, em Portugal. Na mesma universidade, eu fiz meu doutorado em Ciência da Informação. Também tive a oportunidade de fazer um mestrado em Ciências Ambientais e também me graduei na área de Gestão de Recursos Humanos e fiz uma pós-graduação também
na Universidade Fernando Pessoa. Bom, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho vários alunos espalhados aí pelo Brasil, e colegas também, como o Gianfranco aqui também conosco nesse momento, uma pessoa querida, maravilhosa. Dou aula em vários MBAs, mas aqui só destaquei alguns de gestão de pessoas, marketing digital e de gestão empresarial. Também não sou ainda, né, diretor-geral do Freitas Magalhães Group, sou presidente do Congresso Internacional Face Summit, que foi em 2021, 2022 e 2023, sendo que agora em 2023 especificamente foi em São Paulo, foi presencial. Atualmente também sou pesquisador no Laboratório da Expressão Facial da Emoção, no FEOLab, e também trabalho no FM Neuroface Mapping, que é um trabalho de mapeamento da face. Tudo isso pertence ao grupo do professor Freitas Magalhães, e quem é meu diretor é o professor Freitas Magalhães também. Bom, um pouco da minha experiência agora profissional. Trabalhei mais de 25 anos como gestor de equipes, só estou contando a parte como gestor, né, na área de liderança. Trabalhei na área de operações, de engenharia, de treinamento, trabalhei em empresas de telecomunicações, em várias empresas. Tive a sorte, a felicidade de ser diretor técnico da Provider TC, que aqui está representado pelo César Salema. Eu acho que a Fátima também entrou, então minha gratidão por ter trabalhado, ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês. Também fui gerente executivo das empresas do INAP, Coaching e Instituto Milton Erickson, que são empresas de treinamento, e fui sócio-diretor da Blue Consultoria, onde eu tenho um grande amigo de muitos anos, que foi meu aluno, depois eu fui aluno dele, e nos tornamos amigos e sócios por muitos anos, por 10 anos consecutivos, que é o professor Newton Rodrigues Lima. Meu muito obrigado também. Bom, aqui alguns trabalhos, não vou comentar cada um deles, mas alguns trabalhos na área da expressão facial da emoção, foram publicados aí desde 2020 a 2022. Enfim, depois, quem quiser essa bibliografia pode pesquisar. Essa apresentação será disponibilizada para todas as pessoas, portanto, quem depois quiser acessar, basta entrar em contato com a FM Group, que nós iremos disponibilizá-la. Bom, na verdade, já está disponibilizada. O que é a leitura, então, facial das emoções? Porque essa é uma pergunta básica. Importante dizer para vocês que é uma área da... Alguém me chamou? Não? É uma área da neurociência que estuda a expressão facial da emoção, detalhe, de forma científica, por meio de um sistema denominado Facial Action Code System, ou FACS, que é a forma como nós tratamos. Em língua portuguesa, o sistema de codificação da ação facial, que foi criado inicialmente em 1978 por Paul Ekman e aperfeiçoado continuamente, isso é importante, desde 2016, pelo professor Dr. Freitas Magalhães. E hoje estamos falando do lançamento da última versão, que é a versão do FM FACS 5.0. O FACS é um sistema, como eu já disse, ele é constituído de diversos outros subsistemas. Uma dessas partes são as chamadas unidades de ação. O que são isso? São códigos. Não quero fazer mais nada. Esse sistema ele é constituído por códigos que têm denominações diferentes. Aqui a gente não vai aprofundar o nome de cada uma delas, mas que esses códigos, quando combinados entre si, podem indicar a manifestação de emoção na face de alguém, seja uma emoção de alegria, de tristeza, e assim por diante. Além disso, só para vocês terem uma noção, o que nós estudamos quando nós falamos de leitura facial das emoções, o que nós estudamos são movimentos musculares. Portanto, para o leigo pode parecer que isso é uma coisa mágica, mas não tem nada de mágico. É ciência, propriamente dita, e o que está por trás disso só para vocês entenderem. Quando nós olhamos para uma face humana, nós vemos imediatamente a pele, logo abaixo da pele tem um tecido adiposo, que é uma camada de gordura, abaixo tem os músculos, que tem o zigomático maior, zigomático menor, bucinador, proceros, orbicular óculos, que é o orbicular do olho, orbicular da boca, enfim, platisma. Não vou entrar na parte técnica, mas só para vocês saberem que o que nós estudamos são os movimentos desses músculos, e que quando eles são combinados entre si,
ou seja, produz uma alteração na expressão facial. Essa expressão pode ser uma expressão de emoção, como pode ser apenas uma careta. Então, nem toda expressão facial é de emoção. Hoje já foram catalogados mais de 22 mil expressões faciais. Mas detalhe, não existe tudo isso de emoção. Expressões que são feitas com os movimentos faciais. Hoje vamos tratar daquilo das cadeiras, já viste? É, uma informação importante aqui para vocês terem uma noção. Essa primeira imagem é uma imagem aérea da Universidade Fernando Pessoa, que fica no Porto, em Portugal. Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes as pessoas misturam as informações, até por não terem oportunidade de ter ido a Portugal, de conhecerem a universidade. Então, esse aqui é um dos prédios da universidade, não são todos. É que essa imagem pega apenas um dos prédios. E também a Universidade Fernando Pessoa tem um hospital-escola, que é um hospital para o tamanho de Portugal, que tem 11 milhões de habitantes, melhor, é um hospital bastante grande e com uma representatividade enorme também na sociedade. Então, além da universidade, tem também o hospital escola que leva o mesmo nome, Fernando Pessoa. E dentro da Universidade Fernando Pessoa, ou seja, num local físico, numa sala física, ou num espaço físico, melhor dizendo, que não é só uma sala, nós temos o FEOLAB, que é o Laboratório da Expressão Facial da Emoção. Então, tem a universidade tem vários cursos de formação, por exemplo, um deles de medicina, e dentro da faculdade de ciência da saúde, que aqui no Brasil corresponde à medicina, tem o laboratório da expressão facial da emoção, no qual o professor Freitas Magalhães é o diretor. E tem o Freitas Magalhães Group, que é uma empresa criada pelo professor Freitas Magalhães, criada em 2003, e que no laboratório também foi criado em 2003. Então, vamos lá, já temos dois motivos para comemorar hoje. Por quê? Hoje é o aniversário tanto do laboratório, como também do FM Group. Então, já temos dois aniversariantes. Depois eu apresento os demais para vocês. Por enquanto, alguma pergunta, alguma dúvida que queiram fazer? Não? Tá bem. Então, seguindo aqui. A junção do laboratório, que é o FEOLAB, mais o FM Group, mais a Universidade Fernando Pessoa, possibilitou vários estudos na área da expressão facial da emoção, inclusive o que nós estamos vivendo aqui hoje, que é o lançamento do FM, que é Freitas Magalhães, FEX, a versão 5.0, que é a versão mais nova, mais tecnológica, que foi apresentada ao mundo, está sendo apresentado hoje pela primeira vez. Bom, eu também tenho aqui, vou passar um vídeo, porque apesar do professor Freitas Magalhães não estar presencialmente conosco, ou virtualmente também, ele mandou uma mensagem, eu quero compartilhar essa mensagem com vocês. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento momentaneamente e vou sincronizar o áudio e o vídeo para que vocês possam assistir. Silvia, já apareceu para você? FM FEX 5? Já apareceu sim, Sandra. Tá, muito obrigado. Olá, viva! Espero que estejam bem. Foi há 20 anos que criei o Laboratório de Expressão Facial da Emoção. Foi, é e será um dos meus projetos de vida. Foi criado com a matéria da paixão pelas coisas e pelos lugares. Pus tudo de mim para que soubesse que era eu que ali estava em cada momento de investigação. Como se fosse uma âncora. O trabalho desenvolvido, árduo e consequente, nunca esteve por intenção assumida, desde o princípio, atrás de qualquer biombo. Os projetos só fazem sentido quando se lhes vê o sangue que escorre em cada atitude. Foi uma escolha emocional, que partiu das entranhas para a claridade do vento. Nunca me preocupei com o vento, que foi agreste, medonho, umas quantas vezes, porque eu sabia e conhecia
o calibre da minha intenção e, sobretudo, a voz que se letrava ao meu desejo, a vontade de pôr sempre o meu limite de gozo em todos os atos e pormenores, ínfimos que fossem. Nunca fui de ficar a meio de nada. Desde pequeno, eu venho do vale escuro, que o vento e a claridade fazem parte do universo dos meus descobrimentos. Aprendi com os meus pais a saber de que fibra se fazem os resistentes e como é possível fazer de pequenos nadas um mundo de conquistas. É uma herança que nunca renegarei, porque nela revejo os portugueses que não viraram as costas ao mar quando o tempo era de partir. É verdade, não perco o tempo com a poeira que o vento levanta. Eu sei que ele anda por aí. Sigo a linha que tracei como se fosse uma emoção em busca da sua raiz. E hoje, sentado ao sossego que me habita, olho para estes 20 anos e deixo que a ressonância da felicidade tome conta dos meus dedos e me estatele nesta folha em branco como se fosse a face. Que emoção! Há momentos únicos, por irrepetíveis, e este é um deles. Assumo-o sem qualquer pedido de resgate, porque sou eu, inteiro e imperfeito, e em busca, sempre, do impossível, que já esteve mais longe. Obrigado por tudo, e portanto, fiquem bem. Então, tivemos aí uma mensagem emocional do senhor professor Freitas Magalhães. Ficou agradecido por ele ter compartilhado esse momento conosco. Silvia levantou a mão. Ah, não, bateu palmas, né? Ah, tá bem, tá ok, Silvia. Bom, vou seguir aqui com a apresentação. Temos 39 participantes, que ótimo. Ah, via sol aqui também. Newton, meu amigo Newton, de muitos anos, que já não sei se estava aqui quando eu agradeci pela amizade, pela parceria. Fica aqui mais uma vez meu agradecimento a você. Às vezes tomamos decisões difíceis na vida, como, por exemplo, seguir com um projeto, ou seguir com outro, e num dado momento de tomar a decisão e seguir para a área da pesquisa científica, mas o carinho e a amizade pelo Newton vai ser eterno, impagável. Os débitos intelectuais que eu tenho para com esse grande amigo aí do coração. Esse e vários outros que aqui estão. Muito obrigado a vocês. Bom, apresentando aqui, vou voltar a compartilhar. E a ideia é ser breve, para não prender muito vocês, porque eu sei que o horário é complicado. Está muito tarde para quem está em Portugal, está na hora, quem está no Brasil, na hora de sair do emprego, né? Então não vou demorar muito, tá bem? Só para vocês saberem, o professor Freitas Magalhães, esse que acabou de apresentar aqui, de fazer uma apresentação, ele é considerado, pela Enciclopédia de Oxford, e por várias outras revistas, como a maior autoridade mundial no assunto que se refere à neurociência da face, ao reconhecimento das expressões faciais das emoções. E não é por menos, todo o trabalho que ele vem fazendo ao longo de muito mostra porque ele é hoje o maior expoente na área, o maior líder na área. Só para vocês terem uma noção, e antes que alguém pense que eu tenha digitado errado, são mais de 500 publicações científicas. Vou repetir, mais de 500 publicações científicas falando sobre o tema da expressão facial da emoção. É quase que, imagino que daqui a pouco vai para o Guinness, né? Vai bater o recorde mundial de publicações sobre os assuntos nessa área. Para ser mais específico, eu posso até me enganar, mas são 505 publicações. Mas vou ficar aqui nos 500 para não errar, mas me parece que hoje já estamos em 505. Livros e trabalhos publicados em idioma português, inglês e espanhol. Ele foi o idealizador do Face Summit e me convidou para ser o presidente no Face Summit 2021, 2022 e 2023, e teremos o 4º Face Summit, que será em 2024. Por enquanto eu não tenho certeza, mas tudo indica que será em Portugal, na cidade do Porto, nessa cidade maravilhosa. Também é o idealizador do Congresso Mundial sobre a Face, que é um outro congresso também
dedicado ao estudo da expressão facial da emoção. É autor de vários instrumentos, aqui eu não vou falar de todos, mas apenas de alguns, do FMFACS, da versão 2.0, 3.0 e 5.0, que é essa versão, da qual eu vou comentar hoje. Também criou o conceito de inteligência facial e também de QF, que é o quociente facial, que nós podemos medir o nível de inteligência ou a capacidade das pessoas de identificarem, reconhecer, regular e utilizar as emoções. Mas isso é um assunto para um outro momento. Também foi o fundador e o criador do FM Group International, e dentro desse grupo eu sou o representante de todas as unidades. Nós temos no Brasil o Dr. Marco Túlio, a doutora Marcela Fabrício, a doutora Fabi Gotti. Temos no México o Dr. Armando e o Dr. Juan, que não sei se estão conosco hoje. Temos em Portugal o Dr. Príncipe, Jorge Príncipe, que não é um príncipe não só no nome, mas no comportamento, na atitude. E no Canadá nós temos o Dr. Hernani Fantinatti, nosso representante no Canadá, que está aqui conosco também, junto com o Dr. Príncipe. Muito obrigado a vocês. E o FELLAB, né, o laboratório da universidade, também foi fundado em 2003, especificamente no dia 9 de outubro, portanto, fazendo também aniversário hoje, como eu já comentei, pelo professor, foi criado pelo professor, e já vou dar spoiler, porque hoje também é aniversário do professor Freitas Magalhães. Criou tudo isso e também é aniversário dele. Lembrando que o laboratório fica dentro da Faculdade de Ciência da Saúde, que no Brasil seria a Faculdade de Medicina, na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal, e o Hospital Escola também, que tem um Centro de Excelência em Pesquisa, que esse Centro de Excelência em Pesquisa usa ressonância magnética funcional e tomografia computadorizada para o estudo da face humana. Já quero adiantar para vocês que é a primeira faculdade, universidade, né, faculdade de medicina que utiliza o FMFACS 5.0. Só para vocês terem uma noção. Aqui eu vou apresentar, como nós falamos de face, ou de caras, né, para alguns, temos aqui o professor Freitas Magalhães, que é o fundador, presidente do FM Group, tem o Sandro Pereira, que é o diretor-geral, temos no Brasil a diretora Marcela Fabrício, Fabiana Gotti, o professor Marco Túlio, que também é da Fundação Getúlio Vargas, temos no México o Dr. Armando e o Dr. Juan, em Portugal o Dr. Príncipe e o Dr. Hernani Fantinatti, no Canadá. Bom, falando um pouco da onde é que usamos isso, né? Onde é que a gente aplica esse conhecimento das microexpressões faciais, das expressões faciais? Bom, segundo o professor Freitas Magalhães, as expressões faciais nos oferecem informações valiosas quanto ao aspecto tanto fisiológico quanto psicológico de um indivíduo. E nós podemos entender isso nas interações psicossociais que as pessoas desenvolvem, tanto desde a sua primeira infância, ao longo de toda a vida. Então, quando nós interagimos com outras pessoas, dependendo dessa interação, sentimos emoções, e essas emoções aparecem na face. Bom, em que áreas nós podemos usar esse conhecimento? São várias áreas, eu apenas elenquei algumas, porque o tempo é curto, mas na área da segurança pública, na área da segurança privada, então, as agências internacionais de segurança utilizam. Hoje eu já posso dizer para vocês, não sei se o doutor Álvaro Marques está aqui da Polícia Federal, a Polícia Federal vem utilizando também nas investigações aqui no Brasil. Na área de recursos humanos, recrutamento, seleção de pessoas, entrevistas de emprego, eu costumo dizer que são os dois lugares onde as pessoas mais mentem, nas entrevistas de emprego e nas entrevistas de inquérito policial. Então, são ferramentas muito importantes. Nas interações, nas reuniões que nós fazemos através da internet, cada vez mais tem se tornado comum essas interações, hoje é um exemplo. Na área do direito, na área da justiça, também é utilizado. Na Europa é utilizado largamente como prova, no Brasil ainda não é utilizado como prova, mas sim como um relatório que é feito, um relatório pericial. Também é utilizado esse conhecimento na área de combate a fraudes, de vários tipos de fraude. Eu tenho alunos, por exemplo, comigo, e desenvolveram esse conhecimento porque eles querem verificar quando uma pessoa comunica um sinistro,
se de fato, pelas expressões faciais, pode-se ter uma noção de que aquele sinistro ocorreu ou foi forjado. Mas esse é um assunto mais amplo que eu vou deixar para um outro momento. Também na área do neuromarketing, talvez seja uma das áreas que mais utiliza para entender o processo de escolha e decisão das pessoas em relação a compras, produtos e serviços, uma área que vem crescendo bastante no mundo e que, pelo que eu tenho conversado com o Dr. Hernani, é irreversível, que é a área da inteligência artificial. Aqui, especificamente, no inteligência artificial, eu estou interagindo com um robô, num congresso em 2019, em Portugal, e cada vez mais essa interação homem-máquina será mediada pelo uso das expressões faciais das emoções. E no e-learning também, na aprendizagem à distância, que cada dia mais a tendência é que os professores sejam substituídos por sistemas tutoriais afetivos, que são sistemas tecnológicos baseados em inteligência artificial que reconhecem as emoções das pessoas e interagem com essas pessoas como se fosse um outro ser humano. Mas isso não é o futuro, isso já acontece, tá bem? Só para vocês terem uma ideia. Tem aqui a Provider IT, com o Dr. Salema, que é uma empresa de tecnologia da informação que trabalha com inteligência artificial e vem desenvolvendo vários trabalhos nessa área. Só para citar aqui um exemplo. Bom, é importante dizer isso para vocês. A Faculdade de Medicina da Universidade Fernando Pessoa é a primeira no mundo a usar o FMFACS na área da medicina. Então, ela é totalmente pioneira. Bom, por quê? Por vários motivos. Mas por que usaríamos o FMFACS na área da saúde, na área da medicina? Por vários motivos. Um dos motivos é que, através do FMFACS 5.0, na versão 4 já era possível, mas também no 5, nós podemos medir a intensidade da dor de um paciente que, por exemplo, esteja com alguma complicação que não consiga falar ou não consiga expressar, ou porque sofreu um acidente vascular encefálico, ou porque tem um comprometimento neurológico grave, por N motivos, ou um Alzheimer avançado, e é possível medir a intensidade da dor, inclusive se esse paciente estiver em coma, e com isso utilizar mais adequadamente a sedação. Além de outras aplicações. Uma delas é, inclusive, você fazer a separação dos pacientes que chegam, para você poder verificar a intensidade da dor e saber quem precisa de tratamento mais urgente, quem pode aguardar, ainda que tenha chegado antes na fila para o atendimento. Enfim, são várias as aplicações, e, mais uma vez, mostrando o Hospital Fernando Pessoa, onde, de forma pioneira, está usando esse conhecimento na área da medicina. Então, é só para vocês saberem, em Portugal, os alunos se formam tanto na graduação como médicos, como também saem com mestrado na área da medicina. Então, esse conhecimento já está disponibilizado, já faz parte da grade curricular. Que esse conhecimento possa ser aplicado no Brasil, pelo menos esse é o meu desejo também, que a gente possa ajudar aqui no Brasil a medicina a evoluir com outras ferramentas. Bom, contar um pouco da história, já estou na metade da apresentação, só para vocês terem uma noção, um pouco da história de como é que tudo isso aconteceu. Eu uso uma metáfora, eu digo que ciência é uma corrida de bastão. Você pega um bastão, você começa a correr e você vai lá, passa esse bastão para uma outra pessoa, essa pessoa pega o bastão, vai lá, passa por um circuito e vai passando de mão em mão. De tal forma que o conhecimento científico ele vai se avomulando, vai crescendo, vai tomando cada vez mais volume, à medida em que cada pessoa traz, ainda que seja uma pequena contribuição para a ciência, como diz o professor Freitas Magalhães, um pequeno contributo. E esse pequeno contributo já começou lá em 1862, na França, com Duchenne, que foi uma das primeiras pessoas a estudar os movimentos das expressões faciais. Deixa eu só beber uma água. Ele usava eletrochoques na face para poder verificar quais músculos se movimentavam, quais músculos não se movimentavam, que músculos se movimentavam de forma inconsciente e outros de forma consciente. 10 anos depois, o Dr. Darwin,
no Reino Unido, né? O que ele faz? Ele começa a pesquisar e ele diz que as emoções são universais. Naturalmente que naquela ocasião houve um grande problema, porque algumas pessoas achavam que não era universal, outros achavam que era universal. E essa discussão durou por muito e muito tempo. Ainda avançando já na década de 70, em 1970, um dos pesquisadores mais importantes nessa área, e talvez o menos conhecido, é um sueco, que é o Dr. Carl Hermann Ichortu. Ele foi quem mapeou as expressões faciais, criou as chamadas unidades de ação ou unidades de emoção, e ele começou a catalogar isso, mas ele não criou um sistema. Ele usava os nomes dos músculos, sinador, zigomático maior, zigomático menor, até que em 1978, um norte-americano chamado Paul Ekman, que é o criador de fato do FACS, o professor Paul Ekman, ele foi considerado um dos 100 mais importantes psicólogos do século passado pelo contributo científico que ele deu à humanidade. Ele mapeou toda a face humana a partir dos estudos do Carl Hermann Ichortu, de Darwin, de Duchenne e, obviamente, de outros pesquisadores, e criou o FACS, que é a versão FACS inicial. Bom, e quase 40 anos depois, aproximadamente 39 anos, melhor sendo, o professor Freitas Magalhães, que é português e que é o responsável pelo laboratório da universidade, o que ele fez? Ele conversou com o professor Paul Ekman e pediu autorização para, não precisaria, mas ele assim fez, pediu autorização para publicar pela primeira vez o FACS em língua portuguesa. Mas ele fez pequenas alterações, ele atualizou o material, porque na ocasião que o professor Paul Ekman tinha, eram materiais com fotografias em preto e branco, e o professor Freitas Magalhães, então, atualizou o material. Mas o contributo, em 2017, foi mais de atualização. A grande mudança mesmo vem em 2018, quando o professor Freitas Magalhães lança o FM Freitas Magalhães, agora FACS na versão 3.0, e ele também lança o NeuroFACS, ou seja, começa a mostrar que tem todo um processo neurológico por trás do funcionamento dos movimentos musculares, e ele chama então de NeuroFACS, e ele também faz uma adaptação do FACS para o que é chamado de BabyFACS, que é a análise das expressões faciais de bebês e de crianças bem pequenas. Em 2019, aliás, em 2018 foi quando eu conheci o professor Freitas Magalhães. Eu não tive a oportunidade de fazer parte do lançamento em 2017 do FM FACS 2.0, mas em 2018 eu fui para a Universidade Fernando Pessoa para estudar com o professor Freitas Magalhães, depois eu tive a sorte dele vir ao Brasil e fazer o lançamento também no Brasil do FM FACS, eu participei dessa turma. Em 2019, ele lançou o PenFACS, e inclusive a dor como a 8ª emoção básica, e ele fala então agora da dor como um mecanismo que podemos sim observar e ter uma expressão facial definida. Em 2020, o professor Freitas Magalhães lança o VoiceFACS, que ele inclui também o tom tímbrico, que a gente chama de frequência fundamental, ou F0, da voz, que aí tem lá, para cada emoção tem um timbre associado também. Em 2021, o professor Freitas Magalhães lança o FACS 4.0, já no mesmo pacote, ele lança o VoiceFACS, o PenFACS, o BabyFACS, o NeuroFACS e o FACS Forense, que é a aplicação do FACS na área forense. E agora, no dia 9 de outubro de 2023, eu tenho a honra, o privilégio de estar aqui lançando o FM FACS 5.0. Mais uma vez agradeço ao professor Freitas Magalhães pela confiança. Nunca é fácil, e não é minha intenção substituir, porque as pessoas são insubstituíveis, mas representar o professor Freitas Magalhães é uma tarefa das mais complexas, acredito que para mim e para a maioria de nós, mas eu aceitei o desafio e aqui estou a falar do FACS. Bom, se eu poderia detalhar cada uma aqui das ferramentas que foram criadas ao longo dos anos, mas se eu fizer isso, a nossa apresentação vai passar aqui de 1 hora, com certeza chegará a 3 horas. Então, só para vocês terem uma noção, o que é o FACS? É um sistema científico, como eu já falei,
de codificação da ação facial, dos movimentos dos músculos da face, que tem como objetivo muito claro o quê? Mapear as expressões faciais. Lembrando que nem toda expressão facial é de emoção. Às vezes a pessoa faz uma careta, e careta não é emoção, é apenas uma careta. Entre os vários códigos que existem as chamadas unidades de ação, eu vou falar um pouco mais, mas elas, quando combinadas entre si, elas podem representar ou indicar a presença de uma determinada emoção. Isso é prototipado. O que é isso? Existem uma série de códigos que esses códigos indicam se a pessoa está sentindo medo, alegria, raiva, tristeza, ou seja, se ela está vivendo uma emoção básica. Depois eu vou falar das emoções sociais. As AUs, elas são descritas em termos de duração, menor que 1/4 de segundo, maior, por exemplo, uma surpresa, uma emoção genuína de surpresa, dura no máximo meio segundo. Se alguém fica surpreso por 1 segundo, isso é mentira, não tem como. Então, a emoção ela tem um tempo. As emoções duram, em média, elas podem durar até 4 segundos. Depois a emoção sai e entra uma outra. Nós nunca sentimos duas emoções ao mesmo tempo. Isso é importante que também seja dito. A intensidade das emoções é A, B, C, D e E. Isso nós chamamos de segmentos estáticos, ou seja, uma fotografia, mas também ela pode ser feita através da análise de vídeos. E, em vez de A, B, C, D e E, isso é transformado em tempo. Mas aqui, nesse momento, para nós, não é relevante essa informação, que ela é técnica demais. Claro que, obviamente, eu poderia responder depois, se alguém quiser saber. Além disso, nós temos os movimentos dos músculos da face, que podem ser, tem músculos que se movimentam para cima, músculos que se movimentam para baixo, músculos que se movimentam na horizontal, de forma oblíqua, enfim, e de forma orbital, e tem as ações mistas, ou seja, a mistura de movimentos musculares. E a lateralidade, então, por exemplo, tem emoções como o desprezo, é uma emoção unilateral, ela só aparece de um lado da face. Nós temos, por exemplo, códigos que nós observamos na expressão facial de uma pessoa que só aparece do lado esquerdo, que é o left, ou do lado direito, que é o right. Enfim, a lateralidade também precisa ser observada quando nós codificamos uma expressão facial. Avançando aqui e falando agora um pouco mais dos códigos, hoje, em 1970, 1978, eram 72 códigos. Hoje, especificamente na data de hoje, nós estamos lançando o FMFEX 5 com 111 códigos. O que aconteceu ao longo desse tempo? O instrumento, o FEX, foi se tornando cada vez mais fiável. O nível de profundidade, de capacidade de observação foi aumentando, claro que tem a ver com a tecnologia, mas principalmente com os trabalhos realizados pelo professor Dr. Freitas Magalhães. Então, só para vocês saberem. Aqui é apenas se eu pegasse o código, todos os códigos, e desmembrasse os códigos. Né? Então, vocês iriam ver, por exemplo, tem 40 unidades de ação, óbvio, ninguém precisa decorar isso aqui agora, tem descritores de ação, tem movimentos, por exemplo, a gente codifica o movimento da cabeça, o movimento dos olhos, o movimento da língua, o movimento das orelhas, tem os gross behaviors, que são os comportamentos grotescos, chamados GBs, que aqui especificamente são acrescentados mais 2, foi acrescentado o GB 86, que é ruborizar, quando há uma vasodilatação periférica, fica avermelhada, e o GB 87, que é o bocejar, que é aquele ato de... E a gente consegue, então, também catalogar esses movimentos grotescos, ou gross behaviors, como são chamados também. Tem códigos de visibilidade, quando a face inferior não é visível, como, por exemplo, alguém usando uma máscara, ou a face superior não é visível, alguém usando óculos escuros, enfim. Então, tem o código da voz, que também foi definido pelo professor Freitas Magalhães. Então, essas são as principais alterações de modo mais amplo. É claro, para quem a Silvia, que já é especialista na área, doutor Hernani e outros mais, que aqui estão, doutor Príncipe, doutora Silvia, enfim, já sabem como é que funcionam os outros códigos. Depois tem
43 que mudou, 44, mas aí é técnico demais para não quero confundir a cabeça de vocês, e eu sei que o tempo está apertado para todo mundo. Inclusive, já estou quase terminando, tá? Só para vocês saberem. Então, avançando um pouco mais, esses são os códigos. Então, nós temos hoje 111 códigos. Esses códigos, basicamente, estão relacionados aos movimentos dos músculos na face. Então, se vocês olharem essa imagem, temos aqui 37, 36, 21, que são códigos de movimentos que estão relacionados ao pescoço. Então, você gira o pescoço para um lado, gira o pescoço para o outro, sente uma emoção como medo, há uma expansão aqui do platisma. Estou dando exemplo do pescoço, mas poderia ser de qualquer outra área. O professor Freitas Magalhães ele criou um conceito muito interessante, que é o geoface. O que é o geoface? É você olhar para a face e geolocalizar onde determinados códigos estão. Não que estejam todos os códigos aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 47, 48, não que esses códigos estejam especificamente no olho, mas nessa geolocalização. Então, tem códigos que, por exemplo, a unidade de ação número 1 é o movimento da sobrancelha interna para cima, o 2 da externa para cima. Enfim, tem aqui vários e vários movimentos. Temos um outro grupo de movimentos que estão na altura do nariz. Então, tem 3 códigos na altura do nariz. Na altura da boca, nós temos vários outros códigos também. E os códigos na altura do pescoço, que eu comentei agora, né, 21, 36 e 37. Então, essa ferramenta nos ajuda a entender mais didaticamente como é que o sistema funciona e onde estão esses códigos. É claro que, por exemplo, quando nós atribuímos esses códigos a uma inteligência artificial, o que a inteligência facial faz? Artificial, ela faz uma leitura da face e, a partir desses códigos, desses movimentos, o software é capaz de reconhecer uma emoção, alegria, medo, tristeza, raiva e assim por diante. Mas aí já é uma parte mais técnica também, que a ideia não é entrar nesse mérito aqui agora. E lembrando, como eu já falei, no curso do FMFEX 5.0, aí sim, o curso, nós vamos tratar dessas questões de forma técnica, porque tem um grupo aqui de pessoas que está super curiosa, né, sobre esse assunto. Bom, falando das expressões faciais, nós temos vários tipos de expressões faciais. Nós temos as chamadas neuromacroexpressão facial. O que é isso? É quando uma expressão facial ela é facilmente observada na face. É quando você sente, por exemplo, uma emoção genuína, alegria, e você sorri, ou tristeza, e você sorri, enfim, desprezo, e por aí vai. É uma emoção que aparece com um nível de intensidade maior na face. Normalmente dura entre meio segundo a 4 segundos. Não passa de 4 segundos. Ah, pode passar? É raro, mas, enfim, o que a gente sabe aí, o corte da emoção é de meio a 4 segundos. Nós temos também uma outra expressão, que é a neuromicroexpressão facial. O que é isso? É uma breve expressão facial involuntária, também aparece na face, mas qual é a diferença? Agora, ela aparece quando eu quero omitir uma emoção genuína. Eu olhei para o sol aqui, que está aqui na minha tela agora, olhei para o sol e quero esconder minha emoção de alegria, eu faço cara de tristeza, mas sai um sorriso, e aí ela, Sandro disse que estava triste, mas sorriu ao me ver. O que aconteceu? Eu tentei esconder uma emoção genuína, quis dizer para ela que eu estava triste, né? Estou muito triste. E apareceu na face uma micro expressão de sorriso, que é o que é utilizado nas investigações policiais, por exemplo, seja na área da segurança pública ou privada, é o que a Polícia Federal vem usando É no porque Brasil. eu sou seu chuchuzinho. Oh, você é uma grande amiga e aluna que virou amiga, que eu tenho vários, né, que se tornaram. Muito obrigado pelo chuchuzinho. Essa é a forma de deixar o professor com vergonha. Expressão facial da vergonha. Muito obrigado. O tempo de exibição é em milissegundos, é muito rápido, portanto, é uma emoção que aparece, mas ela é bem pequena, então tem que ter o olhar treinado para observar. E, por último, tem uma neurosutil expressão facial, que ela é muito rápida, que ela só é observada em vídeo. Então, a gente precisa ter filmado ou analisando um vídeo para ver. O que eu quero chamar a atenção?
A primeira, neuromacro, é mais ampla, a segunda, neuromicro, aparece toda vez que eu quero esconder uma emoção genuína. Então, eu sinto a emoção, mas eu não quero deixá-la aparecer. E aí o que sai, o que aparece, é uma neuromicroexpressão facial, que a gente consegue identificar, inclusive para verificar a veracidade ou não de uma determinada informação, que nós chamamos tecnicamente de congruência ou incongruência emocional. Bom, e já chegando ao final da nossa apresentação, praticamente ao final, aqui nós temos uma tabela, que é chamada Tabela Periódica das 8 Emoções Básicas, que foi apresentada ao mundo pela primeira vez pelo professor Freitas Magalhães. Quero destacar aqui o PEN, que é a dor, que foi a emoção básica que o professor Freitas Magalhães lançou em 2019, e que faz parte dessa tabela periódica. Ela foi inicialmente criada lá atrás, pensada pelo Paul Ekman, pelo professor Friesen, pelo professor Ager, e que veio esse trabalho sendo aperfeiçoado, como eu já comentei ao longo da história, pelo professor Freitas Magalhães, que tem feito enormes contribuições. Lembram-se, 500 publicações científicas sobre o tema. Eu, humildemente, acho que fiz mais, 8 publicações. Já fiquei feliz pra caramba. Imagina alguém que faz 500 publicações, né? Eu já nem sei qual que seria a emoção. Não tenho nem ideia. E, por último, como o professor Freitas Magalhães diz, todos nós temos que dar, ainda que seja um pequeno contributo para a ciência. E, pela primeira vez na história, eu estou dando um pequeno contributo para a ciência, junto com o professor Freitas Magalhães, que vem fazendo essa pesquisa há mais de 10 anos. Ele me convidou, e eu comecei a pesquisar sobre as emoções sociais. E vocês estão vendo agora, oficialmente, pela primeira vez, a tabela periódica das emoções sociais. Professor Sandro, qual é a diferença? Vamos lá. As emoções básicas, elas são tidas básicas ou chamadas também de universais, porque elas são típicas da espécie. Nasceu mamífero, seja um humano ou não, o mamífero sente emoções. Mas vamos falar aqui dos humanos. Então, no caso dos humanos, nascem sentindo as emoções básicas, salvo se tiver algum problema neurológico grave, enfim, é uma outra questão. Mas ela vamos dizer assim, ficando com vocês, já vem programado no software básico, né? Você já sai de fábrica programado com elas. E as emoções sociais? As emoções sociais, elas são aprendidas. O que significa isso? Depende da cultura de origem da pessoa, depende dos valores dessa pessoa. Ela é uma emoção mais complexa. Por que ela é mais complexa? Enquanto que as emoções básicas são mais orgânicas, as emoções sociais são complexas. Por quê? Elas dependem da interação. Então, por exemplo, inveja, que eu sei que é o trabalho que a doutora Silvia vem desenvolvendo sobre a inveja no mundo corporativo. Então, qual é a expressão facial da inveja? Então, temos aqui uma expressão facial da inveja, aqui definido com números, que depois, em outro momento, a gente pode até falar sobre isso. Uma outra emoção importante, social, é o perdão. A pessoa ter a capacidade de perdoar é uma emoção importante também. Isso tudo é aprendido, tá, gente? A inveja é uma comparação que nós fazemos. As emoções sociais, de forma bastante resumida, obviamente, que eu teria que falar aqui de cada uma para vocês, mas as emoções sociais, elas surgem de comparações que são feitas entre pessoas, entre objetos, coisas, enfim. Então, a inveja ela pode ter uma propriedade. A inveja pode ser, por exemplo, em relação a ter uma companhia, uma pessoa junto a você, ou um bem, um produto que outra pessoa tenha e que você não tem, por exemplo. Uma outra emoção também social é o luto. O luto é muito importante. As pessoas acham que o luto ele é apenas uma emoção de valência negativa, mas não, o luto tem uma valência positiva. Às vezes, quando nós perdemos alguém, um ente querido, que estava doente há muito tempo, e você fala assim, caramba, que alívio. As pessoas, às vezes, sentem culpa, que é uma outra emoção que, inclusive, está do lado, né? Ah, puxa, estou me sentindo aliviado. Não tem que sentir culpa. Você tem que vivenciar o luto e saber que o luto também pode ter valência positiva, pode também gerar aproximação. Só para dizer para vocês, a emoção não é nem boa nem má. A emoção não é nem positiva nem negativa. A emoção tem valência.
que é valência? Emoção de valência positiva gera aproximação. Emoção de valência negativa, afastamento. Então, se eu sei que alguém tem inveja, por exemplo, ou de mim, ou de alguém que eu gosto, isso eu tenho a tendência a um comportamento de afastamento dessa pessoa. Não é que a emoção seja boa ou má. Guardem isso para a vida, tá bem? Uma outra emoção é o ódio. Ódio não deriva da raiva, antes que alguém pergunte, peraí, o ódio deriva da raiva? Não. Tem elementos da raiva? Sim, mas tem elementos do nojo também. Então, o ódio, as emoções sociais, elas são misturas de emoções básicas, só para vocês saberem. Não vou falar aqui de cada uma também, porque senão iria ficar longa a apresentação. O ciúme é uma emoção importante também, ela tem valência positiva e também tem valência negativa. Por exemplo, a valência positiva do ciúme é eu mostrar para a pessoa amada, ou para que seja um amigo, uma companheira, um companheiro, o seu par romântico, o seu par sexual, e ele ou ela é importante para você. Então, um pouco de ciúme pode ser muito bom para demonstrar o carinho e o interesse que você tem pela outra pessoa. Em excesso, por exemplo, que tem uma síndrome chamada síndrome de Otelo, é muito ruim. Por quê? Porque, lembrando, todas as emoções têm valência positiva e valência negativa. As pessoas que sentem muito ciúme sofrem muito. Então, o ciúme ele é positivo até um certo ponto, em termos de comportamento, de atitude, mas, dependendo da intensidade, pode levar, por exemplo, à morte. Então, aquela história antiga, matou por amor. Não, não existe isso, gente. Não matou por amor. Quem ama não mata, quem ama preserva. Mas era desculpa. Por quê? Ou então em defesa da honra, né? Coisas bizarras que nós usamos no passado para justificar um crime contra a mulher, por exemplo, que é injustificável, deixando aqui bem claro. Lembra um pouco o desprezo, né? Sim, sim. Porque o seu objeto de desejo pode estar sendo disputado por um outro parceiro ou parceira, né? Então, Parece que só os olhos que não estão para o mesmo lado que a boca está puxada, né? Não sei se faz diferença isso ou não. Pode ser que sim, vamos deixar para um outro momento, uma boa observação. Tá observando demais, Sol, fica quieto. Está certo, tá bem observado, sim, Sol. Bom, o orgulho, que também tem valência positiva e tem valência negativa, como qualquer emoção, e, por fim, a vergonha, que foram, na minha tese de doutorado, eu pesquisei especificamente sobre a vergonha e a culpa. E agora, no pós-doutorado, eu estou pesquisando sobre as emoções sociais. Bem, esse aqui então, é pela primeira vez na vida que a gente está publicando isso aqui. E agora, já perto do final, para abrir para vocês fazerem perguntas, eu quero fazer as felicitações aos aniversariantes do dia. Um dos aniversariantes é o próprio professor Freitas Magalhães. Então, meus parabéns, senhor professor Freitas Magalhães, pelos seus mais de 50 anos de idade, né? Não vou falar aqui a idade, mas já passou dos 50, assim como eu também já passei. Parabéns pelo dia de hoje. Então, essa é uma data importantíssima. Gostaria imensamente de estar em Portugal hoje, mas por questões de trabalho e outros compromissos, não pude ir para Portugal. É também o aniversário do FM Group, criado pelo professor Freitas Magalhães, e também comemoramos hoje 20 anos, né, o FM Group. Eu digo que eu fiz aniversário até os 33. Depois, dos 33, eu só vou contabilizando o tempo, mas até os 33 eu fiz aniversário, então já fiz alguns. O FM Group tem 20 anos, é um jovem ainda, bastante jovem. O FELAB, né, que é lá da Universidade Fernando Pessoa, também fazendo 20 anos hoje, então também as felicitações para o laboratório, principalmente para toda a equipe do laboratório, né? Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, nós recebemos, eu tive a oportunidade de estar no laboratório e receber mais de 100 estudantes, mostrar como é que funciona o laboratório, vai todo tipo de estudante, né? Estudante de nível secundário, não sei, não me lembro agora como é que é em Portugal, o termo, esqueci agora, depois me ajuda, príncipe, mas ensino médio, né, como alguns chamam, estudantes também de nível superior, enfim, sempre uma honra receber as pessoas no laboratório. O professor Freitas Magalhães, por vezes, entra no laboratório, sei lá, 7, 8 horas da manhã,
sai 2, 3 horas da manhã do dia seguinte, para vocês terem uma noção. Então, o nosso aniversariante, eu gosto muito dessa fotografia em especial, não sei se o professor sabe, mas eu acho que essa foto ficou muito, muito bacana. E agora, a minha homenagem, né, meu agradecimento, esse foi um momento para mim muito importante. Essa foto aqui foi uma foto pousada, obviamente, uma foto combinada que o amigo Jorge Príncipe tirou, essa foto aqui. Pena que ele não aparece, né, na foto, mas estou atribuindo a ele esse momento mágico, que foi o momento da minha defesa na Universidade Fernando Pessoa, e o professor Freitas Magalhães, como meu orientador, meu professor, enfim, um grande amigo e mestre, esteve lá comigo durante toda essa trajetória, né? Então, meu mais profundo agradecimento ao senhor professor Dr. Freitas Magalhães por acreditar no meu potencial e, sobretudo, isso é muito importante, sobretudo, por me estender as mãos, os braços, a face e o coração. Eu digo isso, eu tenho o professor como um grande amigo, é claro, nós temos uma relação profissional e ele é meu chefe no laboratório, mas também é um grande amigo e que sem a vossa orientação eu jamais teria conseguido chegar tão longe. E aí sou ousado, e hoje estou aqui apresentando o FM FACS 5.0, que é uma criação do professor Freitas Magalhães. E para encerrar, essa é uma frase que eu ouvi a primeira vez que estivemos juntos e eu guardei no coração e na alma, que o sorriso é uma curva que tudo pode endireitar.